Oi, vamos para a nossa aula de filosofia, a última do ano. Última aula de filosofia, vamos terminar a apostila, volume 4, e depois nós não teremos mais aula de filosofia. Então vamos falar na aula de filosofia de hoje sobre preconceito. Lembram que nós falamos na última aula um pouquinho sobre preconceito? Vamos falar um pouquinho mais sobre preconceito e vamos falar também o quê? Sobre as atitudes violentas, tá bom? Então vocês podem abrir a apostila de vocês na página 11. Nós vamos rever novamente, tá? O que nós já lemos, já falamos sobre preconceito e vamos terminar a nossa apostila, vamos até a página 23, tá bom? Vou passar para vocês, tem alguns textos que vocês vão fazer, tá bom? Vocês vão ler esse texto aí na casa de vocês. E depois tem algumas questões, a maioria das questões são pessoais, não tem uma resposta certa. Pessoal, cada um pensa de uma forma, tá bom? Então eu vou passando os slides aqui, vocês vão acompanhando aí na apostila de vocês. Coloquem a data de hoje, dia 10 de dezembro de 2020, tá bom? Coloquem a data em todas essas páginas para que nós possamos encerrar a apostila de filosofia também, tá bom? Então o quarto volume nós terminamos tudo, ok? Na página 11 nós falamos sobre preconceito. Lembram, só trazendo aqui para vocês novamente, nós falamos da história do patinho feio, que na verdade os irmãos deixavam ele de lado porque achavam ele esquisito, achavam ele diferente e no fundo eles não sabiam o que era ser um cisne, que na verdade ele era um cisne. Lembram? Então tinha esse preconceito, né? Que as pessoas elas se acham superior às outras e tem esse preconceito. E infelizmente esse preconceito, né? O preconceito está por toda parte, certo? Deve ser combatido. Porém a gente encontra em todos os lugares. Nós falamos isso na aula passada. Na página 12 tem um texto: um porco vem morar aqui. Então esse texto vocês vão ver o quê? Que alguns personagens, eles estão descontentes porque vem um novo morador no prédio, tá? E aí, quem é este novo morador no prédio? Então, vocês vão observar, eu vou até pegar aqui o marca-texto, tá bom? Para poder marcar aqui para vocês. Vocês vão observar nesse texto, depois que vocês lerem com bastante calma aqui. Logo no início, tem uma moradora que fala: meu Deus, é um porco, né? E aí ela fala que todos os porcos, certo? Ela fala, todo mundo sabe, tá aqui, ó, tá vendo? Todo mundo sabe que os porcos são bagunceiros, sujos e lamacentos. Ela generalizou, né? Ela tem um preconceito, né? Ela não conhece, como é que ela fala que todos, né? Todo mundo sabe que os porcos são bagunceiros, sujos e lamacentos. E aí vocês vão ver que mais tarde nessa história vai ter uma raposa, tá? Um doutor raposa, que vai ver este porquinho chegando, e esse porquinho ele vai estar ali passando por um local e vai estar caindo algumas coisas que ele está carregando ali, né? Algumas lenhas, tá? Lenhas espalhadas. E aí esta raposa, ele não vai cumprimentar o porquinho, vai observar aquilo que está acontecendo, não vai ajudar e ainda vai fazer uma fofoca. Vai falar para esta primeira moradora aí que falou: meu Deus, o porco, todos os porcos são sujos. Vai falar para ela que viu o porquinho passando, fazendo maior sujeira. E aí ela vai olhar e ver que não tem mais sujeira nenhuma. E no finalzinho ali do texto vocês vão ver que o porquinho ele foi pegando, depois ele foi lá, levou o que ele tinha que levar e voltou e pegou, varreu toda a sujeira, deixou tudo arrumadinho. Só que por conta do preconceito, a moradora acha que quem fez isso foi a raposa e não o porco, tá? Então é um texto bem interessante para vocês lerem aí da página 12. Depois que vocês lerem esse texto, vocês vão lá para a página 13, vocês vão responder algumas questões, tá? Você vai registrar os pensamentos, as falas e as atitudes dos personagens que você considerou exemplos de preconceito. Então você vai ler onde é que está o preconceito naquela frase, naquela atitude, e você vai escrever nessas linhas, tá bom? Na página 13
Tem algumas perguntas também, ó. Que aprendizado pode ser obtido com esta fábula e aplicado na convivência humana? Então você vai registrar as suas conclusões. Que aprendizado você tira disso? Quando você olha a pessoa, você julga a pessoa, porque todas que passaram por você fizeram isso, então essa pessoa também é. Então vamos colocar no nosso cotidiano. Então a gente tem a gente lê, por exemplo, o horóscopo, e no horóscopo fala que toda pessoa do signo de Touro é teimosa. Então, você muda ali, ou está na sua sala de aula, uma aluna que faz aniversário num determinado período, que é do signo de Touro. E aí você não vai querer sentar com ela porque você acha que ela é teimosa e que ela não vai aceitar as suas opiniões, certo? Então você está tendo um preconceito. Nem todos são. Tá bom? Então prestem atenção nisso. Se quiserem, leiam novamente o texto, tá bom? Para poder colocar aí as conclusões que você chega diante desta fábula e na aplicação da convivência humana, tá bom? Página 14 e 15, outro texto. Aí essa história revela que o preconceito pode estar presente em diversos lugares, tá bom? Então, eu vou grifando aqui e vocês podem grifar aí se vocês quiserem na apostila de vocês, tá bom? Então, onde mora o preconceito? Então, está aqui. Sempre disposto a ouvir e a compreender todos, o respeito não aguentava mais observar tantos conflitos, tristezas causadas pelo preconceito, certo? O preconceito, por sua vez, sempre muito orgulhoso, estava sempre desconfiado. Mesmo sendo tão mal recebido pelo preconceito, o respeito não desistiu da ideia de conversar com o preconceito. Então aí ele fez uma pergunta para o preconceito. Teve lá um encontro entre o respeito e o preconceito, e o respeito fez uma pergunta, tá? Senhor preconceito, costumo encontrá-lo em diversos lugares, em tantos lugares. Afinal, onde o senhor mora? E aí o preconceito respondeu. O que o preconceito respondeu? Todo vaidoso, todo se achando. Ora, tenho muitos lugares espalhados por toda parte. Então, muitos lugares espalhados por toda parte. Moro no olhar, na superioridade daqueles que observam os outros em busca de defeitos de cima e embaixo. Nos ouvidos de quem está sempre disposto a criticar, na voz daquele que defende e ridicularizam, que ofendem e ridicularizam os demais por conta das diferenças, nas mãos daqueles que maltratam e afastam com gestos agressivos, e mora também nos pensamentos de quem tem pessoas distantes, concluindo com nenhuma delas é boa bastante, tá? Então ele tá nos ouvidos, na voz, nas mãos, nos pensamentos, certo? Nos ouvidos, na voz, nas mãos e nos pensamentos. Na página 15 segue aí o texto. São muitos lares, realmente. Concordo, respeito. Então, concordou, respeito. Então, o respeito concordou com o preconceito, que realmente está em vários lados. Tenho ainda muitos outros. Vangloriou o preconceito. Então, o preconceito falou que não é somente nos lares, ele tem muitos outros, certo? Na verdade, já pude vê-lo algumas vezes nos corações das pessoas, que temem as diferenças e que se defendem do próprio medo. Muito triste isso, né? Então, existe preconceito muitas vezes nos corações das pessoas que temem as diferenças e que defendem o próprio medo, atacando os outros com gestos e palavras de discriminação. Muito triste isso. Aí, na sequência, com um ar profundo de desprezo, o preconceito indagou, Ele falou: e o senhor, onde mora? E aí, em tom amigável, o respeito respondeu: sou vizinho da humildade. Junto habitamos as mentes, os corações daqueles que reconhecem qualquer pessoa como uma pessoa, mesmo que sejam diferentes entre si. Então agora leiam o restinho aí do texto, tá bom? Diante dessas respostas,
preconceito ele se virou, foi embora, se achando, se afastou cada vez mais do respeito, certo? E tem algumas perguntas que vocês vão responder pessoal, tá bom? O que mais chamou sua atenção nesse texto? Por que chamou sua atenção? E você vai escrever se você concorda ou não com a afirmação no texto, onde fala: a vida não seria tão boa e nem mesmo possível para as pessoas se as diferenças não existissem e todos fossem iguais. E aí você vai explicar aí a sua resposta, tá bom? Na página 16 você vai dar uma pesquisada, pode procurar na internet o significado de discriminação. Escreva nessas linhas e aí você vai responder, anotar aí o que você pensa sobre como se sente uma pessoa que é discriminada. Você já foi discriminado? Se já foi, como você se sentiu? Se você não foi, então você vai ver o que é discriminação e vai imaginar como essa pessoa se sentiria se ela fosse discriminada, tá bom? Ainda na página 16 você vai pensar, tá bom? E conversar aí com os seus familiares sobre essas frases aí. E aí você vai, se tiver alguma frase, você vai observar se tem ou não preconceito na parte de algum desses personagens. E aí, se você achar que sim, você pode grifar aí o que você acha que é preconceito, tá bom? Ana pediu para jogar futebol com os meninos, mas eles não aceitaram. Ana insistiu e eles responderam que meninas não sabem jogar futebol. Será que tem um preconceito dos meninos, dizendo que as meninas não sabem jogar futebol? Laura não convidou algumas colegas da escola para a sua festa de aniversário porque achava que elas se vestiam muito mal. Que coisa feia. 3. Pedro não chamou Júlia para brincar porque os dois haviam discutido e ele estava chateado com a menina. 4. Marcos quis fazer com seu novo vizinho, Marcos não quis fazer amizade com seu novo vizinho porque só queria amigos ricos. Gabriela não quis dividir o seu lanche com nenhum dos colegas. Lucas não gostava do jeito de Paulo. Certo dia, os alunos deixaram suas maquetes na sala de aula durante o recreio e, quando voltaram, a maquete de Lucas estava caída no chão. Então, ele disse ao professor que o responsável por isso poderia ser Paulo. Ele viu? Como é que ele fala que poderia ser Paulo? Só porque achava que não dava muito bem? 7. Luiz e Carolina comentavam que Mariana é antipática porque ela é muito calada e está sempre sozinha no recreio. Página 17. De acordo com as orientações, então agora você vai realizar a seguinte atividade. Vocês vão fazer um acróstico, tá bom? O que é um acróstico? Tem uma palavra, tá aí, preconceito, estão vendo aqui? Preconceito, e você vai escrever, você vai compor essas letras com palavras, tá bom? Então, aí está preconceito. Você pode fazer um acróstico no sentido, preconceito está no sentido vertical, você vai colocar as palavras no sentido horizontal, tá bom? Então faça um acróstico bem legal, bem bacana, com preconceito, e depois podem encaminhar para mim, se assim vocês quiserem, tá bom? Na próxima página, página 18, vamos falar das atitudes violentas. Então, o preconceito e a falta de respeito às diferenças em relação ao modo de ser e pensar das pessoas geram desentendimentos, geram conflitos com as pessoas, tá bom? Nós somos humanos, se eu não concordo, acaba gerando um certo conflito. Então, olha a definição de violência. Consideramos violência tudo aquilo que fere, destrói, agride ou machuca as pessoas. Ações que não preservam a vida e ou prejudicam o bem-estar individual quanto social, tá? Então, o que vocês podem perceber aí? Violência não é só você ir lá e bater na pessoa, não. Você pode agredir com palavras também, certo? Então, em uma fábula, tá bom? Em uma fábula chamada Aranha e o Mosquito, tem um escritor belga, ele escreveu uma fábula onde o mosquito encontrou uma aranha na floresta e logo começou a contar vantagens, dizendo que, assim, todo agressivo, ele afirmava que ele podia fazer as coisas que a aranha não tinha capacidade de fazer. E aí, como? Zumbir e voar. E a aranha dizia, ela ficou irritada, e ela dizia que ela também poderia fazer coisas que o mosquito não poderia fazer, que era fazia teias fortes e também
ela era muito perigosa. E aí, depois dos dois conversarem e refletirem, eles pensaram bem, né? Refletiram e viram que se eles se unissem, um poderia ajudar o outro, tá? Então, passariam a fazer juntos, eles iam unir as qualidades dos dois e seriam muito mais fortes. Os dois juntos seriam muito mais fortes, certo? E aí tem no material de apoio, tem uma aranha, tem uma mosca, né? E aí vocês podem, um mosquito, e vocês podem dramatizar isso, podem destacar o material de apoio e fazer tipo um teatrinho dramatizando, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão responder umas questões sobre as atitudes do mosquito e da aranha. O que mais chamou a sua atenção? Por quê? Os personagens usaram alguma forma de violência? Explique a sua resposta. E o que você pensa sobre a conclusão dos personagens de que juntos eles são mais fortes? O que vocês acham sobre isso? Inicialmente, lá no texto, o mosquito falava que ele era melhor porque ele sabia voar, e a aranha achava que ela era melhor porque ela fazia teias fortes, né? E ela era bem forte. Depois, teve alguma violência nisso daí? Um ficou irritado, o outro ficou bravo, teve alguns xingamentos, algumas coisas. E depois, no final, a atitude que eles tiveram de juntar e dizer que eles são mais fortes. Você concorda com isso? O que você pensa sobre isso? Tá bom? Ainda na página 19 você vai fazer uma atividade. Você, como eu falei para vocês podem dramatizar, tá bom? Com seus familiares e esses fantoches. E depois você vai perguntar aos seus familiares qual é o ensinamento, tá bom? Extraiu da história da aranha e do mosquito e você vai anotar a resposta. Então você pega lá o material de apoio, faz uma dramatização aí para os seus familiares e depois pergunta para eles o que eles aprenderam com essa dramatização, tá bom? Qual foi o ensinamento que eles extraíram desta história. Página 20, vocês vão ler as palavras deste quadro e vão procurar no dicionário significados daquelas que vocês ainda não conhecem. Então procurem no dicionário. Depois vocês vão conversar, tá bom, com os familiares de vocês aí e vão destacar palavras aqui que expressam atitudes violentas. Quando eu agrido, eu estou sendo violento? Estou sendo violento. Quando eu converso, não, vou chegar num consenso, estou conversando. Quando eu grito, sim. Quando eu ouço, não. E quando eu ridicularizo alguém? Sim, eu estou sendo violento. Quando eu ajudo? Não. Quando eu me defendo? Não. Quando eu machuco alguém? Sim. Quando eu perdoo? Não. E quando eu me vingo de alguém? Sim, eu estou tendo um ato de violência. Quando eu ameaço? Também. Quando eu difamo, quando eu falo mal de alguém, também estou tendo um ato de violência. Quando eu ofendo alguém, também. Quando eu reclamo e quando eu xingo, também estou tendo um ato de violência. Então você vai escrever as palavras que expressam atitudes contrárias àquelas que você destacou nesta atividade, tá bom? Então você vai escrever nessas linhas. Então se eu coloquei que eu agrido, qual que é o contrário de agredir? Escrevam aí cada uma delas nas linhas abaixo, tá bom? Página 20 ainda traz para vocês a cultura da paz. A cultura da paz, as pessoas são diferentes entre si, certo? Então, se essas pessoas são diferentes entre si, elas têm ideias e interesses diferentes. Podem variar, tudo bem? Então, acaba gerando o quê? Acaba gerando conflito. Como tudo isso acontece, então as pessoas começam a ser violentas e não resolvem problema algum, certo? Então, pode até piorar todo o problema. Então, por isso, cada vez mais pessoas defendem a paz, certo? Paz, a cultura da paz. Isso significa substituir as diversas formas de violência por atitudes de tolerância, de respeito, de diálogo e de solidariedade da convivência com os outros, certo? Diante disso, tem um filósofo, Jürgen Habermas, tá bom? Esse filósofo alemão, ele vive nos Estados Unidos e ele acredita que um diálogo é o melhor caminho para que as pessoas se entendam. Então, conversando, a gente se entende, tá bom? Então, ele fala que em um diálogo todos são livres para expressar, tá bom? Para expressar as suas opiniões, mas não se deve se impor. Então, você tem a sua ideia, mas você não deve se impor. Não é porque você tem a sua ideia que a sua é a melhor. Então, todo mundo tem o direito de se expressar, tá? Mas tenha calma, porque você não tem que impor a sua opinião. Você tem que dizer o que você pensa, tá bom? Os participantes de um diálogo devem argumentar para defender as suas opiniões e levar em consideração os argumentos dos outros indivíduos. Então, você coloca a sua opinião e aguarda. E ouça também a opinião do seu amigo.
certo? E além disso, é importante procurar a melhor solução para todos. Então, sempre cheguem a um consenso, a melhor solução para todos, tá bom? Na página 21 ainda tem um QR Code aí, que é um jogo, tá bom? Vocês podem fazer um jogo, para quê? Fala sobre algumas dicas aí, tá? Você vai ler uma pequena historinha e aí você vai clicar se isso é uma atitude violenta ou se não é uma atitude violenta, tá bom? Então, evitar atitudes violentas é uma maneira de melhorar a convivência com as pessoas, ok? Ao conversar, você resolve conflitos e desentendimentos. Você zera conflitos e também desentendimentos. Tudo bem? Na página 22 tem algumas questões, então sempre é bom quando a gente tem aula de filosofia, conversar com outras pessoas, perguntar a respeito, para ouvir a opinião delas também, para que você possa formar também. Você tem a sua opinião, respeita a opinião do outro, e aí você pode agregar aí para formar também a sua opinião sobre esse assunto. Quem deseja paz é obrigado a aceitar atitudes violentas sem reagir? Então, eu desejo paz, porque as outras pessoas são violentas comigo, eu tenho que aceitar sem reagir. Além do diálogo, existem outros modos de evitar a violência? As palavras podem ser usadas para praticar violência? Sim, né? As palavras, quando você fala, você xinga a pessoa, você agride a pessoa com palavras, certo? É possível viver em paz com os outros indivíduos mesmo pensando de forma diferente? É possível, certo? Você não sempre tem que colocar, você coloca a sua opinião, mas você não tem que impor a sua opinião, tá bom? O preconceito é um obstáculo para a paz? E o que é paz? Pensem sobre isso, tá bom? Na página 22, então, tem aí vários pombinhas da paz. E aí você vai escrever sobre cada pomba palavras que expressam ideias relacionadas à paz. Então você pode colocar aí diálogo, você pode colocar tranquilidade, você pode colocar respeito, dentre outras palavras que remetem à paz. Bom, na página 23 está dizendo que na década de 50 nós tivemos um pintor brasileiro, Portinari, que ele foi convidado a criar dois grandes painéis que foram exibidos na sede da ONU, Organização das Nações Unidas. E ele fez esses dois painéis, um da guerra e um da paz, que na página 24 aparece para vocês, tá bom? Então aí na página 23 vocês vão analisar essas imagens, estão aqui as imagens, tá bom? Então vira aí a página que você vai ver essas imagens da guerra e da paz. Então aqui está, ó, esta daqui é da guerra, aqui, guerra, tá bom? E a outra é da paz, tá? Essa daqui é da paz e esta daqui é da guerra, tá bom? Então vocês vão analisar essas duas imagens e aí você vai anotar os detalhes que mais chamaram sua atenção na guerra e na paz, tudo bem? Feito isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Agora que você descobriu a importância de respeitar as diferenças, evitar o preconceito e promover a paz, coloque esse aprendizado em prática no seu dia a dia, tá bom? Então, beijos, amo vocês e nossa última aula de filosofia. Espero que vocês tenham aprendido muito em filosofia este ano e vocês possam dar sequência o ano que vem nas disciplinas todas, certo? Tudo que vocês aprenderem em filosofia, vocês vão colocando um pouquinho de cada também no convívio familiar, no convívio com os amigos também, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até mais!